Você sabia que todos nós temos várias partes? Que inclusive essas partes estão sempre influenciando nas nossas relações, influenciando nas nossas decisões, influenciando inclusive no nosso sistema de valores, aqueles valores, né, que são as coisas que a gente realmente valoriza na vida, que fazem com que a gente tome uma decisão ou outra decisão completamente diferente. Pois é, todos nós temos várias partes. Algumas linhas da psicologia chamam de subpersonalidades, outras linhas terapêuticas chamam de outros nomes. Eu aqui vou chamar de partes ou facetas, para ficar bem claro. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como essas partes surgem, como elas te influenciam e o que você pode fazer para lidar com isso. Pois é, todos nós sofremos nossos traumas, todos nós tivemos experiências, algumas experiências maravilhosas, muito melhores, outras experiências muito difíceis, até traumáticas. Algumas dessas experiências a gente lembra e tem consciência de que a gente passou por elas, e outras, que na verdade é a maioria delas, a gente não lembra, elas ficam abaixo do nosso nível de consciência, então elas ficam armazenadas, só que a gente não fica acessando essas memórias, essas recordações, essas lembranças. Quando isso acontece, muitas vezes a gente pensa que elas não estão influenciando na nossa vida, mas elas estão sim. O que eu quero que você saiba hoje, principalmente, é algo que pode fazer com que a sua qualidade de vida melhore muito, principalmente a sua relação com você e com os outros, que é algo que a gente trabalha muito aqui no Respire Sua Missão. Qual é, assim, a coisa que eu acho que mais, se você souber, mais vai influenciar nisso? Que tem partes suas que estão muito feridas por conta daquelas recordações que pode ser, algumas você lembra, outras não, mas por conta daquelas memórias, na verdade, que estão armazenadas na sua mente. E algumas dessas memórias são tão traumáticas que formaram em você recordações, experiências, emoções, sensações, sentimentos muito doídos, muito doloridos e principalmente que formaram partes suas muito feridas. Essas nossas partes que estão feridas, elas basicamente comandam as nossas vidas quando a gente está sob pressão. Então, você já percebeu que quando você está sob estresse, sob pressão, com medo de alguma situação, quando você está diante de uma situação que você nunca passou, é uma coisa muito nova, sei lá, pode ser tanto num relacionamento amoroso, né, se entregar de verdade para uma paixão pela primeira vez, quanto num trabalho, se você for promovida e você vai para ou você muda de área, vai para uma outra área. Então, geralmente, esses momentos de muita pressão, muito estresse, ou de algo muito novo, ativam essas partes nossas, mais feridas, mais doídas. Para quê? Para que a gente possa, de alguma forma, ativar outras partes nossas, que são as nossas facetas protetoras. Quando essas partes feridas vêm à tona, elas podem vir de muitas maneiras. Eu, inclusive, no meu trabalho terapêutico com as clientes, a gente inclusive usa personagens mesmo para ajudar a verificar e observar melhor isso. Então, eu lembro claramente de uma cliente que ela tinha lá uma criança abusada. Ela tinha sido, de fato, abusada na infância. Inclusive por uma pessoa do sistema familiar dela, né? Da família dela. Então, isso é algo gravíssimo. Então, uma das partes dela, que inclusive ficou logo muito claro no processo terapêutico dela, era essa criança abusada, que tinha junto com essa parte uma parte protetora, que depois ela nomeadamente colocou como polícia. Tinha uma parte protetora, a polícia, né? Essa parte interna dela, que fazia de tudo para proteger essa criança abusada. Então, no próprio ambiente terapêutico, eu como terapeuta, né, a gente tem toda uma condução muito suave e precisa ser muito estudada e principalmente muito praticada, muito treinada, muito trabalhada, e por isso que o terapeuta também precisa do seu próprio processo de terapia, né, para conseguir lidar e manejar essas situações. Por quê? Porque dependendo de uma palavra que eu usasse, de uma lembrança que viesse, a criança abusada, ela aparecia. E aí é uma coisa
que não tinha a ver com a situação, podia engatilhar aquela lembrança nela, né? E vir a criança abusada, e junto com a criança abusada, vir a polícia defendê-la. Então, é um processo que muitas vezes isso não serve só para situações de abuso, mas isso serve para muitos traumas, né? Para qualquer praticamente trauma, né? A criança, aquela pessoa que é hoje adulta, mas que foi traumatizada, e foi traumatizada tanto quando criança, quanto adolescente também, quanto adulto, porque traumas podem acontecer ao longo da vida inteira, tá? Eu tô falando de um trauma infantil, mas pode acontecer ao longo da vida inteira. E, basicamente, fica quase como num passo a passo muito suave, muito sutil, que é conseguir trazer à tona as partes feridas e, ao mesmo tempo, ajudar a observar que as partes protetoras não são o remédio, não são a cura. Por que eu tô deixando isso claro? Muitas vezes, aquela parte sua que te protege, como não tocando no assunto, não buscando ajuda, não querendo falar, negando porque acha que a parte ferida... É isso que muitas pessoas pensam, né? Que se olharem para a parte ferida vai machucar ainda mais, vai doer ainda mais, vai piorar tudo. E isso não é verdade em absoluto. Olhar para a parte ferida é a única forma de a gente poder libertar. Não estou dizendo que a gente tem que mergulhar e ficar cutucando a ferida, não é isso. Tem alguns métodos de terapia que a gente não precisa nem ao menos falar da situação, tá? Ainda assim, a gente precisa saber que ela existe, que ela existiu e que aquelas lembranças, memória, ou não são lembranças, mas são sensações, são sentimentos, são emoções, etc., estão presentes ainda, influenciando a sua vida. Faz sentido isso para você? Basicamente, o que eu quero fechar esse vídeo trazendo esse conhecimento para você é que agradeça as suas partes protetoras, né? Como, por exemplo, agradeça aquela parte sua que nega, que não quer olhar como forma de proteção, ou aquela parte sua que tem até algum vício, porque é um vício que te distrai de entrar em contato com aquela dor, aquela parte sua que de repente entra de uma relação entra em uma relação, sai, já entra em outra, já sai, já entra em outra, que não consegue nunca ficar sozinho, como de certa forma uma tentativa de te proteger da dor de algo que tem aí dentro de você, que às vezes é uma criança que se sentiu muito só, que se sentiu muito solitária, abandonada, etc. Essas partes que tentam te proteger, né? A polícia que briga com todo mundo, que tem uma cara fechada, que é brava, como o caso daquela cliente que eu comentei no início do vídeo, né? Então, essa polícia que já coloca o limite, não sei o que e tal, mas é um limite que não é um limite saudável, é um limite que até desrespeita a si mesmo e ao outro, né? É um limite muitas vezes violento, ou violento só verbalmente, mas violência verbal também é violência, vai para uma agressividade. Essa proteção, por mais que ela dê a sensação de estar te protegendo, de entrar você mesmo em contato com a dor e outras pessoas entrarem em contato com a sua dor, ela não é cura. É isso que eu quero trazer aqui hoje. Ela não é cura. Essa proteção, ela te permitiu sobreviver. Mas sobreviver é muito diferente de viver. E mais diferente ainda de viver uma vida boa, uma vida linda, uma vida feliz, como a que você merece. Faz sentido? Como é que esse vídeo ressoa aí dentro de você hoje? Como é que chega para você? Curtinho, mas que eu espero que tenha trazido muito boas reflexões, né? Que te leve a exercitar essa autoobservação e perceber essas partes. Agora eu te convido, se você não é inscrita no canal, se você de repente caiu aqui de paraquedas, está vendo pela primeira vez, a gente fala sobre muitos assuntos profundos aqui de um jeito leve e prático. Então, se fizer sentido para você, se inscreva, curta esse vídeo, me ajuda muito a distribuir esses conteúdos para mais pessoas, que é uma coisa que é gratuita, então eu fico muito feliz de fazer. E deixe seu comentário para eu saber o que nesse vídeo mais te tocou, o que mais te ajudou a refletir. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!